Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias dos absurdos do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando do prefeito de Sorocaba. Vocês conhecem o prefeito de Sorocaba? Ele é um TikToker. E hoje de manhã bateram lá na porta da casa dele. Adivinha quem era? Polícia Federal. Olha a carinha dele, que bonitinha. A Polícia Federal fez a operação na manhã desta quinta, dia 10, em Sorocaba, interior de São Paulo, contra a organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos destinados à saúde. Porque a saúde do povo não importa. O que importa é eu desviar o dinheiro para o meu bolso, não é mesmo? Policiais federais estiveram na prefeitura de Sorocaba e também na casa do prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos. A investigação começou em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma organização social para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, é sempre em espécie, né? Pagamento de boletos e negociações imobiliárias de acordo com a PF. Mais de 100 policiais federais cumprem 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo. Além de um mandado de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Também foi determinado o sequestro de bens e valores em um total de até 20 milhões de reais. E a proibição da OAS investigada de contratar com o poder público. Aí o prefeito TikToker respondeu. Ele pôs um vídeo, né? Aqui no Instagram. Prestem atenção no que ele falou. Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República. Uma perguntinha, você já tinha ouvido falar de Rodrigo Manga? Eu moro na cidade de São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito. Mas ele lançou a pré-candidatura a presidente da República, disse ele. Pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas deve ser interna da casa dele, provavelmente. Em segundo lugar para o governo do estado, também dentro da casa dele. Mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia, disse 3 vezes. E acharam algumas coisas aqui em casa, bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Ou seja, um pamonha, do Republicanos, adivinha de que lado que ele é? Adivinha quem ele apoia? A carinha do Chongo. Assim, se comprovado, tem que ser investigado, tem todo o direito à defesa. Se comprovado o desvio, tem que pagar, tem que ser preso. Simples, não é? Porque essa gente da extrema direita é mestre em fazer merda e depois em pedir desculpa e achar que tá tudo bem. Foi o que fez aquele imbecil que disse que queria que o Lula morresse. O que aconteceu hoje? Pediu desculpa. Foi ameaçado de cassação, né? Eu queria saber onde que tá o negócio da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Isso aí é só falácia? Não existe essa porcaria? Porque o sujeito fala isso e fica por si mesmo? Hoje eu vou falar o nome dele, tá bom? Eu não ia falar ontem, mas dane-se. Gilvanda Federal. PL, é do PL, adivinha de que estado? Só vocês aí do Espírito Santo para eleger essas tranqueiras, né? Aliás, Espírito Santo e o sul do Brasil que cancelaram os shows do Ira, né? Impressionante. Então ele pediu desculpas ontem por ter declarado que desejava a morte do presidente Lula. O pedido de desculpa aconteceu no plenário da Câmara. Aspas pro digníssimo. Eu aprendi com meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros. Um cristão, aí já puxou a cara, né? A gente sabe que é cristão, né? Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de qualquer pessoa. Deseja. Filho, você disse isso muito claramente um dia anterior. Mas continua entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso, deveria pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país, mas reconheço que exagerei na minha fala, peço desculpas. Nossa, ele reconhece. Eu queria saber o que o Lula fez de tão mal. Foi tirar o Brasil do mapa da fome,
Foi dar luz para as pessoas, água, saneamento básico, colocar o pobre no orçamento, é isso que ele fez de ruim que vocês não toleram? Deve ser, né, cara? Não é possível. A Advocacia Geral da União solicitou à Polícia Federal e ao Ministério Público uma abertura de uma investigação criminal na própria terça-feira, diante da gravidade da ameaça, tá? Além de mencionar possível crime de incitação à violência, a AGU considera que as falas do excelentíssimo deputado podem configurar ameaça, lógico, e extrapolarem os limites da imunidade parlamentar. Eu vou falar aqui para vocês o que ele disse na terça, tá? Aspas. Nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer. Tomara que tenha uma taquicardia, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o Brasil. Eu queria saber por que ele tá, como ele está afundando o Brasil. Mas tudo bem. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Fim das aspas. O deputado, taquicardia, se matasse, está todo mundo morto, porque a gente tem taquicardia todo dia. Quem mora no Brasil tem taquicardia todo dia. Talvez se você queria dizer, sei lá, um ataque do coração, né? Talvez fosse isso. Talvez se passasse menos tempo falando besteira, um pouco mais estudando, lendo. Não a Bíblia, hein? Aliás, se quiser ler a Bíblia, vai comprar a Bíblia lá que o cara tava vendendo pros otários na Paulista. A Bíblia do Patriota, custando R$100. Vendeu um monte. Como vocês são imbecis, não? Impressionante como a massa de manobra da extrema-direita é estúpida, num nível que chega a assustar. A fala dele foi tão desproporcional, se bem que eu acho que tem outras coisas envolvidas aí, que até o filhinho do inelegível, o Flávio Bolsonaro, ele criticou as declarações. Aspas para ele. Não é a postura que se espera de um parlamentar que está ali para discutir as coisas sérias do Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, né? Tá querendo sair de bonzinho também, né? Essa gente não dá ponto sem não. Agora, esse tal de Gilvan aqui, ele já tinha se envolvido em outro caso de violência política e preconceito. Em março de 25, ou seja, mês passado. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por violência política de gênero. O caso ocorreu em 21, quando ele ainda era vereador e chamou a então vereadora Camila Valadão do PSOL do Espírito Santo de satanista, assassina de bebês e assassina de crianças durante uma sessão na Câmara Municipal de Vitória. O sujeito era vereador e agora virou deputado, porque gente desprezível, gente escrota, pensa exatamente como esse ser. Não é difícil a gente pensar que a gente divide o planeta com esse tipo de pessoa? Cara, é horrível, não? E tem os ministros batendo cabeça, o de Minas e Energias prometendo gratuidade para a conta de luz, da conta de luz para 60 milhões de brasileiros, para quem consome até 80 quilowatts hora por mês. O Haddad falando, ninguém me falou nada, não tá na pauta nem da Casa Civil, nem no Ministério da Fazenda. Então, é uma bagunçazinha. Vamos a duas pesquisas que saíram hoje. 6 em cada 10 brasileiros apoiam a redução da jornada de trabalho, seja 60%. Esse número é ridículo. Tinha que ser bem mais do que isso. Mas as pessoas não são letradas, elas não se explica as coisas para as pessoas, né? Deveria ser melhor explicado. Porque não é possível só 60%, tá? A matéria do Bruno Bocchini da Agência Brasil. Um levantamento feito pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que 65% dos brasileiros são favoráveis à redução da jornada de trabalho atual de 44 horas semanais. Segundo a pesquisa, 27% são contrários à diminuição. Por quê? Você é burro? Deve ser burro, não é possível, né? 5% não são nem a favor e nem contra e 3% não souberam responder. Foram ouvidas presencialmente 2.000 pessoas com mais de 16 anos nas 27 unidades da federação. As entrevistas foram realizadas de 10 a 15 de janeiro de 2025. Agora já deve ser maior essa quantidade de pessoas que é a favor da redução da jornada, né? De acordo com a pesquisa, os principais benefícios criados pela redução da jornada apontados pelas pessoas ouvidas foram melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, indicado por 65% dos entrevistados, aumento na produtividade, 55%, desenvolvimento social do país, 45%,
Desenvolvimento econômico 40%, aumento da lucratividade das empresas e indústrias. Isso aqui é o menos importante, mas é 35%. Em relação à jornada de 6 dias de trabalho por um dia de folga, a opinião dos entrevistados foi 54% é contra, 39% a favor, 4% nem contra nem a favor e 3% não souberam responder. Ai, tinha que ser muito mais gente, né? Pra você explicar melhor as coisas para as pessoas, né? Que nem a prefeita lá de Juiz de Fora, incrível, Margarida, né, o nome dela, que reduziu a carga horária para 30 horas semanais. Maravilhoso, cara. Mais gente tinha que fazer isso. As pessoas, a gente não nasceu só para trabalhar, não, cara. Se fuder, trabalhar o dia inteiro, se matar para sustentar a empresa dos outros. A gente tem que viver um pouco também, se divertir, né? Ter um pouco de vida. Ficar perto da nossa família. Imagina mães que trabalham na 6x1. Trabalha, que nem um camelo, velho. Aí chega em casa, tem que cuidar do filho, cuidar da casa, não sei o quê. Vive quando essa pessoa? Não tem vida. Ela vive para trabalhar. Isso não é humano, não. Outra pesquisa que saiu hoje. 76% dos brasileiros apoiam o imposto mínimo para mais ricos. Aponta o Datafolha. A criação de imposto de renda mínimo para aqueles que ganham mais de 50 mil por mês é apoiada por 76% e rejeitada por 20% dos brasileiros. Esse 20% é o número mágico que engloba a elite e a classe média alta. Que acha que é elite, mas não é não, viu? Não é não. Que são os que defendem os ricos. Os ricos e os que defendem os ricos, tá? Então, esse número aqui tá até dentro do normal, tá? O que mais? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Aí aqui tem os recortes sociais e tal. Quanto mais jovem, menor apoio, ou seja, estamos perdidos mesmo. Quanto mais velho, maior o apoio. E é isso, tá? É aquela mesma pesquisa lá da Datafolha, que eles fizeram um monte de perguntas, estão soltando as coisas aos poucos. Para fechar, trazer uma notícia legal aqui, ó. Festival Mulheres em Lutas reúne nomes como Alice Evans e Sônia Guajajara em São Paulo. A programação vai de 11 a 13 de abril, engloba oficinas, atividades culturais e painéis. Então, Festival Mulheres em Lutas, encontro nacional que reunirá nomes de destaque do feminismo no Brasil e no exterior. Uma programação que engloba oficinas, atividades culturais e painéis. O evento quer promover debates sobre temas que vão desde violência estrutural e avanço da extrema-direita à participação feminina nos espaços de poder. Entre as convidadas internacionais estão a escritora britânica Alice Evans, a jornalista indiana Sohaila Abdullahi. Também está prevista a participação da ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, a presidenta do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros, a psicanalista Vera Iaconelli e a escritora Tati Bernardi, que debaterá seu novo livro, A Boba da Corte, ao lado da jornalista e ex-deputada pelo PCdoB, Manuela Dávila Grande Manu, tá? Idealizado pelo Instituto E Se Fosse Você, presidido por Manuela Dávila, o festival busca fortalecer redes feministas e fomentar estratégias de ação coletiva. Presta atenção, ele será realizado na nave coletiva no bairro do Cambuci, em São Paulo, de 11 a 13. Então começa na sexta, sábado e domingo. As inscrições estão abertas no site oficial do evento. Eu vou colocar o link do site aqui na descrição do vídeo para quem quiser participar, tá bom? Muito bem, é isso. Essa foi a edição de hoje, dessa quinta, dia 10 de abril de 2025. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir, se inscrever, seguir a gente, mandar para os amigos, fazer a fofoca do bem e vamos que vamos. Um ótimo fim de quinta, uma ótima sexta-feira para todos vocês e até amanhã às 8 da noite.